Fala pessoal, muito boa tarde. Está começando agora o BMC Estoque, seu programa com as informações do mercado financeiro no meio do dia, na hora do almoço. Confira agora os destaques do programa de hoje. Pesquisa do Google afirma que 64% dos brasileiros têm intenção de fazer compra na Black Friday. Ambipar compra a empresa MICZ Soluções Ambientais, que atua no gerenciamento de resíduos em Alagoas. A Anatel afirma que leilão do 5G deve movimentar mais de 50 bilhões de reais. Tudo isso e muito mais a partir de agora no BMC Estoque. É isso aí, e o estoque já está no ar na tarde desta quinta-feira e a gente começa o programa com Hanna Beltrão e os convidados de hoje. Boa tarde, Hanna. Boa tarde, Daniel Morales. Agora sim, passei o laque da minha chefa maravilhosa. Agora ficou o cabelo melhor. Não vai mexer, não ficou melhor nada, Daniel, você não fala nada aí. Vamos lá então, gente, agora meio-dia e 51 minutos, a gente vai, como o Daniel falou, falar dos principais assuntos que estão movimentando o mercado financeiro, nesse meio do dia. E a gente recebe hoje o Gilvan Bueno, gestor educacional da Orama, e também tem aqueles gráficos que o Alex André traz aqui pra gente entender um pouco mais as análises do mercado brasileiro e também do cenário lá fora, né, Dani? É isso aí, Hanna. E o Ibovespa agora, nesse momento, como é que estamos? Estamos com queda de 0,63%. E deixa eu ver quantos pontos aqui, 105.695 pontos. E os papéis, como é que estão? Vamos ver, Ambev aqui com alta de 7,10%, lojas americanas caindo aqui, menos 4,94%, BRF Foods aqui com mais 4,22%, Cyrela aqui caindo 3,29%, Eco Rodovias com menos 3,23%, Cielo também caindo 2,54%. Semig 2,31 caindo, Magazine Luiza, fazia tempo que eu não falava de Magazine Luiza, menos 1,90% nesse momento. Tem a Companhia Siderúrgica Nacional com menos 1,55%, MRV com menos 1,50%. Também desse lado aqui tem Suzano Papel, aqui com 1,26% subindo. Tem quem mais? Cadê a Vale? A Vale está aqui, menos 0,66%. Gerdau também está caindo aqui, 0,47%. Esses são os números aqui do nosso mapa do Profit Pro da Nelógica. E o dólar agora subindo 0,90% aos R$ 5,61, Hanna. Vamos lá então, seguindo para a gente ver como é que está o mercado lá fora, começando pelas bolsas. Na Europa, deixa eu dar uma atualizada aqui para a gente ver certinho como é que está. Nesse momento, olha só, DAX na Alemanha fechou em queda de 0,09%, FTSE no Reino Unido também em queda de 0,07%, CAC na França, alta de 0,75%, assim como o índice Eurostoxx, que fechou em alta também de 0,27%. Já quando a gente vem dar uma olhada aqui no cenário norte-americano, Dow Jones está em alta de 0,41%, S&P 500 alta de 0,72%, Nasdaq sobe também 1,09%. O Dani já falou como é que está a situação do dólar, está subindo bastante. Já o petróleo cai, o petróleo recua bastante hoje. O petróleo Brent cai 1,13%, sendo comercializado a $82 o barril. E o petróleo WTI também cai 0,93% e é comercializado a $81 o barril. A gente segue de olho no mercado internacional, falando agora sobre o Departamento do Trabalho norte-americano, que apontou uma queda de 281 mil pedidos de auxílio-desemprego. E, além disso, também o PIB do terceiro trimestre, na primeira estimativa, cresce o ritmo anualizado aí de 2%. Vamos então falar com a nossa correspondente Giovanna Locatelli, que traz as informações atualizadas sobre esse assunto. Boa tarde, Giovanna. Boa tarde, Hanna. Boa tarde, Daniel, e a todos que nos acompanham. Realmente esses números saíram agora há pouquinho, a gente atualiza, como você falou,
o PIB do terceiro trimestre, a estimativa sobe 2%, a previsão era 2,5%. Lembrando que no segundo trimestre o crescimento da economia foi de 6,7%. Sobre os dados do Departamento de Trabalho americano, divulgados agora há pouco também, ele aponta uma queda a 281 mil nos pedidos de auxílio-desemprego na semana até dia 23 de outubro. O consenso era de 289 mil na semana anterior. E é isso, a gente lembra que esses números do Departamento do Trabalho balizam a decisão do Fed em iniciar o tapering, é isso, Hannah e Daniel? É isso aí, Giovana. E hoje também nós temos a temporada de balanços, né, por aí nos Estados Unidos, que está a todo vapor. Hoje temos Mastercard, Comcast, que é a dona da emissora norte-americana NBC, e os estúdios da Universal. Já saíram os resultados? Já tem alguns números que saíram aqui, vou destacar algumas empresas das mais visadas aí pela gente. Mastercard, a empresa superou as expectativas aqui no último trimestre com uma receita de 4,5 bilhões de dólares, um aumento expressivo aí de 36% no comparativo anual. Foi impulsionado aí por um salto de 69% ano a ano nas receitas de transações internacionais, seguido por um aumento de 39% na avaliação doméstica e um aumento de 37% nas receitas de processamento de transações. Claro, a receita, segundo a empresa, a receita líquida se beneficiou da melhora nos níveis de gastos do consumidor, liderada pela recuperação econômica gradativa, também por um programa de vacinação contra a Covid mais acelerado e o alívio das restrições de viagens. Então, os consumidores realmente estão utilizando mais o cartão de crédito, se sentindo um pouco mais seguros para usar o cartão de crédito e, assim, aumentar as transações. A Comcast, como você falou, que faz parte, é o braço de internet rápida e de streaming da NBC Universal, também supera as expectativas de receita, ganhos e clientes da internet no terceiro trimestre. Lucro de 87 centavos de dólar por ação, ajustado contra 0,75 que era esperado por ação ali pelos analistas da Refinitiv. Em relação à receita da Comcast, 30,30 bilhões de dólares contra um esperado ali de 29,87 bilhões. E é importante ressaltar, Daniel, que a Comcast teve um incremento muito grande de novos assinantes, né? 300 mil novos assinantes de internet de alta velocidade durante o terceiro trimestre. A gente percebe que esse movimento é um dos reflexos da Covid-19, quando os modelos híbridos de trabalho das empresas tomaram conta e as pessoas precisam de uma internet mais rápida para poder fazer o trabalho de casa, o trabalho remoto, né? Eu tenho mais uma informação, lembrando que Apple e Starbucks saem ainda agora de tarde, tá? Depois do fechamento. Legal, bacana. A gente já vai ficar esperto com esses números aí, se a gente conseguir dar hoje ainda, né? Ou se não, amanhã com certeza a gente dá esses números. Valeu, Giovana, muito obrigado. Até mais tarde no Top News. Até. Tchau, tchau. E essa foi Giovana Locatelli, falando diretamente dos Estados Unidos. E a Ambipar anunciou a aquisição da MCZ Soluções Ambientais, que atua no gerenciamento de resíduos exclusivamente em operações privadas no estado de Alagoas. De acordo com a empresa, essa compra fortalece a posição de liderança na oferta de soluções para gerenciamento e valorização total de resíduos e amplia sua presença na região Nordeste. Assim que conseguir a conclusão do negócio, a MCZ vai passar a se chamar Ambipar Nordeste Alagoas. O valor da operação não foi divulgado. A gente segue aqui com atualizações, falando agora sobre a Intelbras, que registrou um lucro líquido de 88 milhões de reais no terceiro trimestre de 2021. O lucro é resultado de uma alta de 3,6% na comparação com o trimestre anterior. No que diz respeito ao EBITDA ajustado, ele teve uma soma aí de 89 milhões de reais, 7,2% menor que o visto no trimestre anterior, que foi de 18,8%, abaixo do valor apresentado no mesmo período do ano anterior. A receita operacional líquida ficou em 758 milhões de reais,
no trimestre, um crescimento de 24,1% com relação ao mesmo período do ano passado e 4,7% com relação ao trimestre anterior. De acordo com a companhia, o crescimento de receita operacional líquida, representado aí pela companhia nesse período, se deve à robustez das operações do segmento de segurança. Daniel. E o leilão do 5G deve movimentar 50 bilhões de reais se todas as faixas forem arrematadas, segundo informações da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. Os detalhes na reportagem. De acordo com a Anatel, do montante de 50 bilhões de reais, 47 bilhões representam compromissos a serem assumidos pelas vencedoras com a implementação das redes e 3 bilhões serão em pagamentos de outorgas que serão destinados aos cofres públicos. A previsão anterior era de até 10 bilhões de reais em outorgas, mas esse valor recuou porque ainda não estava incluída a previsão de 7 bilhões de reais em compromissos com a ativação de internet de alta velocidade nas escolas, que foi definida na finalização do edital. A Agência Nacional de Telecomunicações celebrou a quantidade de propostas recebidas nesta quarta-feira de proponentes para o leilão de 5G. Ao todo, a Anatel recebeu ofertas de 15 grupos distribuídos entre empresas e consórcios. Desse total, 5 empresas já oferecem o serviço de telefonia e dados móveis, enquanto as outras 10 são novas entrantes, o que representa algo inédito em termos competição em leilões já realizados pela agência reguladora. As 5 empresas que já oferecem o serviço de internet e dados móveis são as telenacionais Vivo, Claro e TIM e as regionais Algar e Sercontel. A Dexco reportou um lucro líquido de 255 milhões de reais no terceiro trimestre deste ano, uma alta de 106% na comparação com o mesmo período do ano passado. E segundo a companhia, a alta foi puxada pela estratégia de aumento de preços, somada à melhoria do mix de todas as divisões. Segundo a empresa, essa melhoria também foi refletida no ROI concorrente, que apresentou um avanço de 3,7 pontos percentuais no mesmo período. O EBITDA recorrente, o que mede o resultado operacional, somou 604 milhões de reais, um avanço de 39,3%. A receita líquida consolidada foi de 2 bilhões e 100 milhões de reais, com uma alta de 22,4%. E a Redditor compra 100% do Hospital Santa Isabel em São Paulo e a Sami Facuri tem mais detalhes ao vivo. Fala, Sami, boa tarde para você. Fala, Dani, boa tarde. É isso mesmo. A Redditor comprou 100% do Hospital Santa Isabel por 280 milhões de reais. O negócio foi fechado por meio da sua controladora, Hospitais Integrados da Gávea, e segundo a Redditor, o Hospital Santa Isabel é exclusivamente particular. Ou seja, ele não atende paciente do SUS e é uma referência em atendimento na região central da cidade de São Paulo. Tem 119 leitos e a nova controladora deve gerar 30 milhões de reais em EBITDA em 12 meses subsequentes a essa aquisição. Essa conta já inclui as siderurgias que devem ser captadas pela Redditor. Dani. Valeu, Sami. Obrigado pelas informações aqui no Estoque. É a Sami que volta daqui a pouco com mais informações pra gente, a nossa Sandra. É isso aí, dando nosso boa tarde. Nosso boa tarde pro pessoal que está aqui no nosso chat, né, Rana? O Ezequiel Santos, o Júlio Garcia, o Julian, o Cerveja, amigo do Lincoln, o Júlio Garcia. Ou é o Lincoln. Não, não é o Lincoln, não. Não é o Lincoln, eu falei não. que é amigo do Lincoln. Tem alguém aí que conhece certinho esse spray da Paula Moraes, colocou a descrição aqui. Conhece de bem. De olho aí, ó. Será que é Marco Saravalli? Não, Marco Saravalli não. Ele tem mais o que fazer, né? Ele tem mais o que fazer, né? Ao contrário do Cerveja, hein? Vou descobrir quem é esse Cerveja aí. Fábio Fialho, boa tarde. Helder, falando da Hanna aqui, sim. Hanna é casada, por isso que a gente nem lê algumas mensagens, pois viu, gente? É, né, gente? Deixa eu ver também, Canal Saúde, também aqui, o Adriano,
Também o Fábio, que tá falando da Hanna, que é Miss BMC. Aí, Miss BMC, aí já, né? Aí você, né? É demais já, né, gente? Não Para é? de graça. Ó, mas deixa eu me retratar aqui, ô Dani, com o Ezequiel Santos, que comentou o seguinte. A Hanna leu uma das minhas perguntas e no fim ela respondeu, ele falando aqui, respondido a pergunta, viu? E ele tá achando que não é legal, continue, inclusive mandem muitas perguntas. No business, ele com certeza está falando do business, o Ezequiel Santos sempre acompanha. Era para mandar vinho? Era para mandar, ficou no ar, né? O Daniel pode mandar aqui para pode mandar pergunta, pode mandar vinho também. Se quiser. E aí, ó, ele falando assim, querendo dizer, chega de mandar pergunta, é uma só, foi mal, Hanna, brincadeiras à parte, top a programação, parabéns. Não, mas pode continuar mandando, Ezequiel, pode. É que às vezes o pessoal manda pergunta assim, que já foi respondida, ou então que às vezes não casa muito, né? Mas pode continuar mandando, gente, que a gente vai lendo. E aí, se né, der para fazer a pergunta assim para o nosso convidado do business, a gente faz com certeza. O importante é acompanhar a entrevista, é deixar like, é compartilhar e avisar todo mundo que está rolando a entrevista, né, Daniel? É isso aí, mendigando vendendo meu like peixe aqui, porque eu sou dessas. É, isso aí, ó. Também tem aqui o Marcelo, tem o Claudinho Trader, a melhor dupla do BMC. Valeu, família Money Club, conectada sempre. Abraço para a família Money Club. É isso aí. O Ezequiel tá falando que no momento só tem os boletos da Facu para enviar. Então fica com os boletos, pode ficar tranquilo, não precisa enviar nada pra gente. Posso até enviar para vocês. Mais alguns. Se quiserem, o Daniel, a gente tem uns boletos aí. Se quiserem, também, sempre muitos para pagar. A gente faz essa troca aí, tá tudo certo. Valeu, gente. Obrigado pelo boa tarde aqui, pela participação. Pode também mandar perguntas se quiser. Afinal de contas, a gente tem agora o grande Gilvan Bueno, gestor educacional da Orama, já presente. Sabia, já ia perguntar se ele veio com a roupa combinando, ele veio. Olá, da última vez ele veio de verde, eu estava de verde, o Daniel no meio de branco e ó, todo mundo de azul, gente. Azul e azul. Grande Gilvan Bueno. Deixa eu ver se ele veio com o look combinando com a gente hoje. Assim que a gente gosta. Sintonia, gente. Sintonia é isso. Olha, eu já queria antecipar que eu não vou precisar do seu creme de cabelo, do seu produto aí, porque eu sou desprovido dessa necessidade. Mas eu aceito. Você tá vendo? Já tô aqui, já tá caindo, já vou roubar. Ó, Gilvan, é tão mais fácil esse tipo de cabelo, viu, Gilvan? É muito mais fácil esse tipo de cabelo. Olha só. Nossa, é muito mais prático. Eu juro pra você, se eu pudesse, eu ficava assim, mas não posso por causa da TV. Mas, ó, eu tento deixar baixinho também, viu? Mas não dá. Então, deixa comigo, deixa que eu continuo passando laque aqui. Vou já passar mais laque. Vamos lá. Bom, vamos pro que interessa, né, Gilvan? Vamos lá, então. A amizade também, nada como humor aqui. Cumprimentar com certeza, né? Hora do almoço, né? Aquela descontração. Sempre, com certeza. Vamos lá, então. Gilvan, no mercado esse ano, nós vimos muitas movimentações entre as empresas, né? Fusões, aquisições, IPOs. E uma pesquisa feita pela McKinsey mostrou que a idade média das empresas ela caiu de 61 anos na década de 50 para 22 anos agora. Como é que você avalia a fluidez das empresas e essa necessidade de se reinventar e repensar os negócios? Ótima introdução para a gente falar de um tema que a gente gosta, né, que é estoques. É uma coisa muito importante, ainda há pouco, quando a amiga da Hanna saiu, não quero falar para não causar um problema aqui de ciúme, para invadir o espaço, mas ela falava muito sobre essa questão de liderança, né, de não deixar o dinheiro na poupança. As últimas frases dela, como um bom assinante, e ela falava assim, olha, vamos tentar tirar essa cultura de poupança, e ela agora, depois de falar sobre isso, vai trazer atratividade. Nós queremos falar sobre isso, né? Quando você fala do mercado de ações, a gente tem diversas correntes pensantes, uma que falam basicamente do day trade, outra do swing trade, outra do buy and hold, mas tem uma linha interessante que é a linha que precisa entender o que é uma estoque, o que é uma ação, né? E essa linha é o que eu quero defender nessa resposta. Uma ação é uma empresa, né? Por mais que ela tenha desafios de curto, e médio e longo prazo, ela é uma empresa.
Exemplo claro aqui agora é esse estudo, porque nos anos 50, 61 anos era o ano a quantidade de tempo de vida de uma empresa. Atualmente são 21. E aí, quem tenta se manter no poder são as empresas incumbentes, Dani, Hanna, nossa audiência. O que são empresas incumbentes? São as empresas líderes de mercado. E, curiosamente, de cada 10 empresas que tentarem isso, só 25% vai sobreviver, né, as empresas incumbentes. E aí, quais são os exemplos do nosso dia a dia? O que você acabou de falar de Ambipar. Eu acredito que essa aquisição que a Ambipar fez ali para o Nordeste, cara, deve ser a 22ª aquisição, se a memória não estiver ruim aqui. Você olha para o Magazine Luiza comprando outros business, então as empresas querem manter o seu modelo de negócio perpetuando. E aí sempre tem aqueles exemplos muito clássicos, né, de Kodak, de Microsoft, por exemplo, na área dos computadores, dos celulares. Então, empresas que tentam se manter no poder, ou por monopólio, ou por compras. Olha, por exemplo, o cenário Facebook. Facebook fazendo aquisições que foram um sucesso do negócio. O Instagram e o WhatsApp foram que tornaram a empresa líder no mercado. Hoje a gente vai ter, por exemplo, como nossa programação lá internacional fala, o balanço de Apple, que consegue anualmente ter um modelo de negócio protegido. Então, qual é a resposta disso? É que o mercado de capitais te oferece uma linha de receita e uma oportunidade de aquisições e parcerias que você consegue perpetuar o seu negócio por muitos anos. Isso não acontece com outros segmentos de empresa. Por quê? Porque ela não tem a facilidade de crédito, ela não é uma marca que consegue ter uma capilaridade, uma aquisição mais fácil. Então, isso fica a lição. Quando você compra uma ação, você compra um modelo de negócio e tem um tempo de vida de 21 anos e você precisa estar atento como esse modelo continua gerando valor ao longo do tempo. E uma dessas movimentações de empresas foi a Evino, que comprou a Gran Cru, a maior importadora e distribuidora também varejista de vinhos premium da América Latina. A nova empresa tem receita estimada em 700 milhões e por causa do aumento da demanda da pandemia, esse mercado nunca esteve tão aquecido. Essas mudanças de padrões de consumo acontecem o tempo todo. Como é que isso pode afetar os investimentos e como é que você avalia esse caso da Evino? Eu fiz uma brincadeira no meu Twitter que eu não poderia deixar de destacar aqui. Vocês vão caramba, a nossa audiência também. Qual é o casamento de Gran Cru e Evino? Penetras bom de bico, né? Então, assim, a piada era para rir, gente. Foi um pouco melhor do que vocês contaram anteriormente, por favor, né? Quando Gran Cru e Penetras bom de bico. Olha, cuidado, Gilvão, porque o Daniel ele tem uns gatilhos, hein? O Daniel, se ele pega, ele vai embora e vai. Não, eu tô tá concentrado. Pode continuar. Teve a do toque com estoque, foi ótima. Essa foi a que eu mais gostei, né? A do toque com estoque foi assim, sensacional. Essa foi ótima. Eu tenho essas piadas. Não, aqui na redação a gente poderia, escrever um livro, porque todo dia, a cada 10 minutos sai uma dessas. Você pode continuar. Bem, eu sou aluno dessa escola, acabei de fazer uma aqui, mas é muito legal olhar o seguinte, até contar uma história para a nossa audiência, talvez aqui um estudo de caso. Aqui na BNC, um dos melhores canais de conteúdo, de qualidade, relevância, iremos bater os 34 mil. Para você que está aí assistindo nossa audiência, faltam apenas 300, convidem seus amigos para cá, compartilhem nos seus stories. É importante, ter um canal tão relevante como a BNC. E a gente tem aqui na nossa programação a oportunidade de receber diversas personalidades. Mas uma coisa importante é ter um estudo de caso para materializar o conceito. Então, o que a gente tira dessa parceria? A gente tem que voltar no tempo e falar de uma outra empresa para explicar o sucesso dessa operação. Nós temos que falar de Wine. O Wine, que é um clube de assinatura, tem 220 mil assinantes, 40% a 60% da receita de Wine vem desse clube de assinaturas, e as 3 maiores empresas de assinatura do mercado dominam 25%. E, curiosamente, ano passado, a Wine tentou protocolar um pedido de IPO e não teve sucesso, o momento era ruim. Ela voltou novamente protocolando um pedido de IPO, mas os investidores, depois do fracasso de algumas empresas de tecnologia com um modelo baseado em SaaS, de assinatura, eles ficaram bastante resistentes. A gente olha alguns negócios muito interessantes, como Local Web, como empresas que têm ali Mosaico, e a gente sabe, eu já falei isso aqui anteriormente,
valuation está diretamente ligado à taxa de juros, quanto maior a taxa de juros, menor a lucratividade da empresa. Então, por que a gente tem que estar falando de wine para explicar esse deal? Lá atrás, o mercado ficou muito desconfiado com modelos que são salsais. E tem um modelo chamado Omnichannel, que é uma combinação de mundo online e mundo físico, que foi o sucesso, por exemplo, de Magazine Luiza. Magazine Luiza foi a primeira a usar esse tipo de operação no setor de varejo, onde você fazia a compra e retirava em lojas físicas. Agora, imagine o que vai acontecer, né? A Wine tem um clube de assinatura, mas a Evino faz uma coisa interessante. O que vai acontecer antecipando? Você vai comprar o seu pedido online, no carro, indo fazer o cabelo, Hanna, e aí você vai parar e vai falar assim, ó, loja da Gran Cru, eu fiz um pedido da Evino, eu vim retirar aqui. Então você vai fazer isso em talvez 40 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Percebendo que o ganho, né, a gente falou anteriormente, como os modelos de negócio precisam aumentar a sua perpetuidade. A parceria da Gran Cru e da Evino é isso. É a construção de um canal omnichannel num segmento que cresceu muito na pandemia, e nós percebemos isso, que a tecnologia cresceu, mas que agora, com a recuperação da atividade econômica através da vacinação, celebrando aqui os 110 milhões de vacinas que nós já conseguimos atingir, você vai ter a combinação de omnichannel, compra no aplicativo, retira na Gran Cru. Então, você nasce uma empresa, e aí, daqui a 1 ano, ou 2, ou 6 meses, muitos de vocês vão lembrar desse conteúdo, porque o IPO, se surgir um IPO de Evino, vai ser muito construtivo. Por quê? Porque ela tem uma capilaridade, ela tem uma combinação omnichannel muito interessante do clube de assinatura com a retirada em lojas físicas. Então, o sucesso dessa operação é uma resposta para a primeira pergunta que eu coloquei aqui. Qual a pergunta? Por que as empresas estão diminuindo o seu tempo de atuação? E o que são essas empresas e como elas estão atuando? Isso mostra um pouco, né, dessa beleza, dessa magia que eu gosto muito do mercado financeiro, estudando companhias, estudando como funcionam os modelos de negócio, que se não existisse isso, curiosamente, até para te dar a palavra para quem está aí, de mercado de capitais, eu sempre falo que eu sou entusiasta sobre isso, defendo isso aqui muito na hora, mas é o seguinte, a Wine está fazendo uma captação de debêntures de 120 milhões de reais para que ela possa fazer aquisição. Então, perceba, ela está captando dinheiro barato para adquirir novas companhias e talvez tentar copiar o modelo da Evino. E a Evino conseguiu fazer isso, agora precisa ter oportunidade. Então, esse é o meu estudo de caso sobre o tema, né? Concatenando a primeira pergunta que vocês fizeram com essa linha de atuação. Ô Gilvan, você acabou falando aí da Wine, né? Eu tinha já até uma pergunta já guardada aí falando sobre a Wine, que justamente foi o que você falou, que teve aí caminho para fazer o IPO e tudo mais. Eu queria saber como que você avalia a atuação da Wine no mercado e outra coisa, tá todo mundo tentando abocanhar uma parcela do mercado de vinhos? Muito legal. Então, se tem, por exemplo, acho que a visão é o seguinte, 3 caras têm 25%. É diferente, por exemplo, quando você pega o serviço da nuvem da Amazon, né? A Amazon tem talvez 80% a 90% do mercado de cloud no mundo, né? Ou seja, você tem um líder de mercado e você tenta atingir esse líder de mercado. A mesma coisa aconteceu com Netflix, né? Netflix era o líder de mercado em streaming e agora você tem novos concorrentes. Então, em mercados fragmentados, quem gosta muito de falar sobre isso é o Jim Collins, em Empresas Feitas para Vencer, você precisa de um cara líder do mercado, tá? Tem um livro muito legal, até colocar aqui para vocês, dentro de uma literatura. Cara, esse é um dos livros que eu mais gosto atualmente, chama Blitzscaling, deixa eu virar para cá. Boa. Acertei, boa. Blitzscaling, né? Blitzscaling é uma estratégia que foi utilizada na Segunda Guerra Mundial, que fala sobre processos rápidos. Então, o que a gente está vendo aqui, basicamente, é isso. Assim, uma aceleração. Gente, quem escreveu isso foi o fundador do LinkedIn, esqueci o nome dele, Reid Hoffman. Então, isso mostra, assim, o mercado tem 25%, ou seja, tem 75% de mercado disponível. Então, num mercado pouco concentrado, o Dani, vai ter muita briga pela liderança. Mas vai ser uma briga boa. Acho que no final os penetras bom de bico vão se aproveitar. Tá certo, Gilvan.
Ó, tem mais pergunta aqui chegando. O Ed perguntando o seguinte: tem algumas empresas centenárias, como a Gerdau, Klabin, Alpargatas, que continuam, né, perenes. Qual é o segredo dessas empresas para se manterem aí, manterem a lucratividade por tanto tempo? Muito legal. Para pensar nisso, eu gosto sempre de lembrar, no mercado americano, tem a Dividend Kings e a Dividend Queens, que são empresas que pagam dividendos. Dividend Kings nos Estados Unidos são empresas que pagam dividendos de maneira consequente, repetida e aumentando anualmente durante 50 anos. Né? Isso é muito legal. Dividend Kings. Empresas, tem até um ETF sobre isso, empresas que pagam dividendos de maneira consistente e crescente ao longo de 50 anos são as Kings. E as Queens, né, de rainha, são 25 anos. O que é isso? São modelos, né, que têm receita recorrente e que tem muita concentração de mercado e pouca penetração. O Warren Buffett escreve muito sobre isso, ele fala sobre a ideia do moat, né? São empresas que têm uma proteção. Também tem o Scott, que fala sobre oligarquias, monopólio. Muitas pessoas falam dessas empresas que têm um monopólio, uma vantagem competitiva perene. Então, o que a gente tem aqui é isso, assim, são empresas que têm uma produção, uma vantagem competitiva, uma barreira de entrada muito forte. Por exemplo, Klabin, que você destacou aí, o Klabin é maravilhosa, né? Tem uma barreira de proteção, porque é um business que consome muito caixa, ela tem uma participação de mercado de mais de 50%, ou seja, ela é dominante do mercado e o concorrente, para tentar crescer, vai ter que investir dinheiro e a margem de lucratividade desse negócio é muito pequeno, ou seja, você gasta muito, lucra pouco e só um cara que tem market share, está nesse livro Blitzscaling, consegue atingir. Sobre Gerdau, a gente até separou alguma coisinha para falar curiosamente aqui, mas eu vou contar, deixa a minha pergunta. Mas, assim, em linhas gerais é isso. Assim, você tem que olhar modelos de negócio que tem vantagens competitivas, que tem barreira de proteção, uma alta lucratividade, uma margem bruta forte. O que é a margem bruta? Né? É quanto eu pago de custo de aquisição e quanto eu ganho sobre isso. Né? O meu custo é muito baixo e a minha lucratividade, minha margem bruta é alta. Ou seja, o meu custo produtivo é baixo e a minha lucratividade é alta. Então, esse tipo de empresa é interessante, elas conseguem ser perenes. Negócios que não têm barreira de proteção, que você consegue copiar facilmente, leia ali o setor de varejo atualmente, que são muito parecidos, e é na tecnologia que você tira, leia-se as fintechs, esses modelos que não têm barreira de proteção são bem desafiadores. E nas fintechs, um comentário adicional, quanto maior o número de usuários, né, mais relevante você veja aí no Nubank os seus 50 milhões de usuários, veja ali Inter, enfim, Revolution na Europa, então, Revolution tem 15 milhões de assinantes, então, assim, de usuários. Então, esses modelos de negócio, eles conseguem ter uma vantagem competitiva, uma barreira de proteção interessante e se tornam lucrativos ao longo do tempo. E aqui, o conceito final, né? Você tem empresas que distribuem essa lucratividade, que são as Dividend Kings, que eu falei agora, ETFs bem interessantes, e você tem empresas que só investem, mas não pagam dividendos. Legal, Gilvan. A gente já começou aí a temporada de balanços do terceiro trimestre, né? E a Gerdau, ela veio com um lucro líquido aí de mais de 5 bilhões de reais e aprovou aí o pagamento de dividendos no valor de R$ 1,42 por papel. Já o Santander, ele anunciou o pagamento de 3 bilhões de reais em dividendos. Essa estratégia de dividendos é interessante para o investidor nesse momento? Como é que você avalia os resultados das empresas? Acho que boa. É interessante trazer a visão do Warren Buffett para responder isso. O Warren Buffett tem até uma tese interessante. Ele fala que empresas que distribuem dividendos, elas acabam queimando caixa. Ele não gosta de empresas que pagam dividendos. Ele fala que a empresa que segura o dividendo, ela é mais lucrativa ao longo dos anos. Olha, eu acho que o Warren Buffett está numa economia pujante, que tem muita tecnologia, ele tem que olhar assim. Eu tenho muito, depois de uma pergunta que surgiu aqui na DMC, eu estou me especializando em América Latina, porque alguém me fez a pergunta do último programa e eu não sabia muito de América Latina para responder, e aí eu estou me especializando aqui. Então, ontem eu terminei um curso que eu estava fazendo em Wharton, um bootcamp, e eles fizeram uma avaliação de empresas da América Latina, mostrando que tem muita volatilidade, muita incerteza. E o ciclo construtivo de uma empresa na América Latina é de 3 a 5 anos no máximo, né? Sempre entre 3 e 5 anos, um país da América Latina tem uma crise que retarda muito o crescimento, tá? E aí, o que um investidor
pensa nisso, dentro desse cenário que eu passei? Se você tem um cenário de muita volatilidade, de muita incerteza, o que você faz? Você procura negócios que distribuem seu lucro. Diferentemente do que pensa o Warren Buffett nos Estados Unidos, aqui na América Latina você tem que olhar negócios que, independente das crises econômicas, conseguem ser resilientes e distribuir um pedaço do seu lucro. Minha interpretação pessoal, tá? Então, olhar empresas como o Gerdau, que tem um alto market share, 5 bi no trimestre, o que a gente olha? Renda passiva. Né? Acho que para quem está querendo investir, é difícil de conseguir acompanhar tudo nesse mundo globalizado. Então, o que você tem que fazer em alguns momentos é acompanhar as empresas que têm lucratividade, porque é o lucro que distribui e faz você crescer com a renda passiva. Tá vendo aqui a simpatia do Dani, a simpatia da Hanna, de todo mundo que está por trás, a Sandra, o Renato, e você olha por isso e fala, cara, que legal, mas está pingando lá o dividendo anualmente. É a estratégia do Barça, a filha do Barça vinha aqui em algumas oportunidades, é a estratégia, renda passiva, receber dividendos, com pouca volatilidade e muita previsibilidade, entendendo o lucro ao longo dos anos. Então, para o investidor que está aí, você tem diversas formas de pensar. Você pode ficar, com muito respeito, olhando o day trade o tempo todo, mas você também pode ter uma estratégia passiva de todo dia estar recebendo dividendos todo mês. Eu acho que essa é a estratégia que os grandes investidores fizeram. Leia-se o Barça. Legal, Gilvan. Perfeito. E como é que os investidores também, Gilvan, podem usar a temporada de balanços a favor, né, a seu favor? Tem como comparar a realidade com as projeções e as expectativas de mercado? Tem como fazer essa comparação? Ou o passado de um balanço não poderia aliviar as incertezas para o futuro? Muito legal. Eu comentei lá no meu Instagram, o Gilvan Bueno, sobre isso, sobre realidade e expectativa, né? Porque quando você tem ali, e até para quem está construindo um pequeno negócio, quem está pivotando a sua startup, isso tem aprendido recentemente, você tem que fazer ali uma projeção do que você espera receber. E o investidor anjo, ele vai colocar um dinheiro no seu negócio, tá? Então, você que está criando uma startup, a ideia é isso, você tem que ter uma projeção e você faz o seu roadshow buscando um investidor. E aí, quando você faz essa projeção, o seu investidor anjo, ele vai te penalizar ou ele vai te acompanhar, né? Invariavelmente o investidor anjo dá uma cacetada para baixo, tentando comprar um negócio um pouco mais baixo e tentando reduzir essa ideia de expectativa que uma startup tem no seu início de negócio. A mesma ideia se repete para uma empresa SA de capital aberta. Ela apresenta, né, lá no sala de relação com investidores, uma perspectiva de futuro, e essa perspectiva de futuro vai se materializando ou não. Se ele atinge, as ações tendem a subir, a lucratividade, o interesse dos investidores. Se ele não atinge, a gente tem alguns casos emblemáticos como o IRB, né, empresas que fizeram IPO agora e que não conseguiram dar essa tracionada, não atingiu os objetivos, tá? E tem empresas que estão abaixo do radar, como a Ter3 e Eternit, que conseguem ter lucratividade. Até lá na hora, mas a gente teve agora o Phil Soares fazendo uma linha de 5 ações que ele acha que são interessantes, aproveitando essa desvalorização da última semana. Então, nesse cenário aqui, você interpreta a realidade e fala, pô, ele atingiu, ele está conseguindo fazer isso de maneira consistente, é uma boa empresa, vai dar certo. Então, eu acho que o maior aprendizado para o investidor, e quem disse isso é aquele cara que está ali, ó, Warren Buffett, ele fala, o balanço, ler o balanço, escutar o áudio, é muito mais construtivo. Então, para você que está aí super chateado que bolsa saiu de 120 mil pontos, talvez possa cair ainda mais, eu sempre falo, sabe qual é o seu exercício? Cara, pega o RI, assiste BMC, entende as linhas de receita, entende a lucratividade, entende o custo, se especializa nisso e quando o mercado der oportunidades, compra isso a preço mais barato. É simples assim. A gente às vezes acaba querendo inventar a roda e às vezes você só tem que entender como a empresa faz caixa. Legal. Ô, Gilvan, o Rafael de Lima aqui, ele está falando o seguinte, ele está perguntando o seguinte, qual a diferença de dividendos e de investir em FIIs que pagam sempre? Pergunta do Rafael. Muito legal, né? O Rafael, primeiro, obrigado pela sua participação, é muito bom ter você aqui. Vamos bater os 34 mil seguidores, hein? Vamos lá, para a sua pergunta, bem objetivo é o seguinte, como é que os dois fazem dinheiro? Olhando por uma outra perspectiva, não vai no dividendo, vamos assim, como é que o FI faz caixa? O FI faz caixa basicamente com o empreendimento imobiliário,
se ele for um de laje, ele tem que alugar esse imóvel, ele tem que ter uma baixa taxa de vacância, ou seja, ele não pode ter muitos clientes inadimplentes, muitos imóveis desocupados, senão a taxa de vacância vai ser alta e ele não vai gerar caixa. Simples, né? Então, um FI, ele precisa de pessoas alugando. Se ele é um FI de recebíveis, ele tem que ter pouca inadimplência no recebimento desses recursos. Ele tem que ter muita previsibilidade e ele também não pode receber uma carta questionando os aluguéis, né? Ou tentando reduzir os aluguéis, como nós tivemos recentemente um fundo imobiliário de agências bancárias buscando fazer. Então, o FI, ele faz dinheiro dessa maneira. Como é que faz receita uma empresa SA? Bem, ele tem mais variáveis para geração de recurso, ele não depende de uma variável só para fazer caixa, ele tem o seu modelo de negócio, a sua penetração, a sua lucratividade, então ele pode fazer recursos de uma outra área. Então a diferença é basicamente como você faz a receita. Os dois pagam, curiosamente, um terceiro detalhe, uma ação em crescimento, ela te dá o dividendo e o ganho de capital. O FI, ele também é atrativo, mas ele tem uma outra estratégia. Então, aqui a diferença é modelos que geram recursos. O FI, ele olha basicamente para o imóvel e sua geração de aluguel. Uma empresa, ela tem um ganho de capital pela valorização da ação e a distribuição do seu lucro aos seus acionistas. Então, são modelos de geração de negócios de caixa para você diferente. Isso que é, ali na minha concepção, a grande forma de você enxergar isso, porque a lucratividade vem de caminhos diferentes. Por exemplo, os FIs sofreram, e ainda bem que a reforma da tributária está paralisada por enquanto, porque quando presenciou-se a mudança na cobrança do FI, nossa, eles despencaram. Já uma empresa, ela tem outras linhas de receita para compensar, por exemplo, uma tributação. Tem mais pergunta aqui de telespectador, o Rômulo Araújo perguntando: Gilvan, você já falou sobre tecnologia como um diferencial competitivo, você poderia falar um pouquinho sobre LA, IA, Machine Learning e também Big Data? Quais são as empresas que já utilizam essas tecnologias também? Cara, quero mandar um abraço para o Gustavo Aranha, que é meu amigo pessoal, me dá aula normalmente lá da GEL. Ele me ensinou sobre Comcast, que saiu o resultado hoje, né? Comcast tem ali a rede de streaming que tem a distribuição da Disney, é um modelo interessante, trabalha muito com Big Data, acho que por isso que eu tenho cada vez mais falado sobre a internacionalização dos investimentos, né? O Brasil tem 500 empresas listadas na Bolsa de Valores, com modelos de negócio que variam entre commodities, bancos e pouca inteligência de dados, pouca digitalização dos processos, tá? Quando você olha para o mercado americano e suas ETFs, nossa, você tem oportunidades infinitas, né? Como disse o pessoal da Marvel lá, nós temos uma guerra infinita de oportunidades e negócios que a gente nem espera. Então, você tem que olhar muito para o mercado internacional para achar esses cases. Inteligência artificial é assim, a gente tem que pensar quais são as empresas que conseguem lucratividade com o IA. A lucratividade com o IA não vem só pelo IA, vem pela distribuição. Quer ver um caso? A Amazon. A Amazon é um case interessantíssimo, super simples, né? A Amazon tem uma super inteligência artificial no seu processo de distribuição, que na América Latina você pode olhar com o MELI 34, né? Mercado Livre é um case interessante que também trabalha com IA. E Big Data, você vai olhar para as empresas que conseguem garimpar dados e achar formas do investidor, do seu cliente, consumir mais. Sugiro aqui um documentário que está no Netflix, que é o Dilema das Redes, você vai entender muito como lucratividade. E queria deixar público aqui, saiu agora um documentário na Amazon, na Netflix, eles não estão pagando royalties para mim, só para avisar de maneira antecipada, mas um documentário mostrando sobre a batalha do Google Earth, né? Eu recomendo a todos assistir, porque vocês vão entender o que é lucratividade com IA e Machine Learning, né? Esse documentário está no Netflix, é uma aula sobre IA e lucratividade. Vão ficar um pouco chocados quando vocês assistirem, para quem assistiu pode comentar aí. E então, você já tem modelos que já são lucrativos com isso, mas isso não está no Brasil, está nos ETFs. A gente também tem os BDRs também, mas é interessante olhar dentro do mercado americano algumas oportunidades. Lembrando que a gente está numa crescente de ETFs no Brasil. Isso só está começando. Aqui na hora a gente tem alguns veículos bem interessantes nesse sentido, através do nosso home broker.
Bacana. O Gilvan, tem mais uma aqui, que é a pergunta do Digão. Ele faz o seguinte, ele pergunta o seguinte: olha, no setor de tecnologia, educação e meios de pagamentos, o que você pode nos dizer e se tem algumas que podem se dar bem? Pergunta do Digão. É muito legal, né? A pergunta, eu já troquei um e-mail com o Rodrigo Galindo, gosto demais dele. Acho que o Brasil, alguns anos atrás, ele passou por essa transformação de ensino físico para o EAD. Isso trouxe como é que eu vou usar uma palavra super cuidadosa? Isso trouxe o efeito escala na educação, mas talvez a qualidade tenha se perdido um pouco. Eu falei recentemente, né? Eu fiz aqui, fazendo um curso em Wharton, foi incrível entender o modelo americano de ensino, como ele é diferente do brasileiro. Foi minha primeira experiência, foram 6 meses um curso online, mas o que eu chamei, por que eu estou falando sobre isso? Fazer um curso em Wharton, um bootcamp em Wharton de 6 dias com professores e pessoas dos Estados Unidos inteiro, foi incrível para você ver a força da educação, né, esse ensino online. Mas qual o desafio? Na pandemia nós tivemos um overbook de cursos EADs gravados, né? E muitas pessoas falam assim, eu não quero, pode comentar aí, tá? Eu não quero um conteúdo gravado que não seja ao vivo, eu quero ter essa interação entre o ao vivo e o meu professor. Isso aconteceu por um overbook na parte educacional. E muitas pessoas começaram a perder a oportunidade de estudar. Então, o modelo de educação, ele passa por uma nova interpretação da minha percepção, que é usar o machine learning, a inteligência artificial, trazer esse contato cada vez mais de streaming com seus clientes. Então, as oportunidades aqui são um pouco baixas, por quê? Aí vocês vão ficar super tristes. E como é que é um negócio educacional com dinheiro? Com alunos, né? Assim, sempre lembrando, como é que é a força motriz de cada negócio que você investe. Por exemplo, se você pensar em locadoras de veículos, é o RAC, né? O Rent and Car. Então, o modelo educacional precisa de aluno. Mas o aluno que está desempregado, são mais de 15 milhões de reais, eles acabam não ficando na educação quando tem crise, eles acabam saindo e fazendo uma evasão escolar. Então, o negócio educacional ele passa por um momento de stand-by, como a gente tem aqui na televisão, esperando a recuperação através da vacinação. O que você tem que olhar são modelos que têm boa capilaridade, boa margem bruta. Eu acho que num negócio educacional, que você tem vários plays listados em bolsos, você tem que olhar muito a margem bruta. Eu não estou defendendo aqui a tese de compra, eu gosto muito de Ânima, no Brasil, acho que é um case interessante. Lembrando, aqui não tem uma defesa, eu acho que o modelo Ânima é interessante. E no mercado internacional, a gente tem algumas empresas listadas, mas eu ainda prefiro fazer investimentos alternativos em educação via EduTech. Eu acho que se você quer comprar um negócio educacional lucrativo, você tem que comprar antes dele explodir. Então, eu gosto muito de investimentos alternativos, são aquelas plataformas que o pessoal sempre vem aqui falar do Rodrigo, de comprar investimentos alternativos, que o Oscar da DXA também está criando. Eu acho que se você quer investir em negócio educacional, tem que ser alternativo antes de um IPO, comprando quando ele ainda está na bacia das almas. Uhum. E, Gilvan, o Copom, né, que mais uma vez aumentou a Selic e a Bolsa, né, depois de mais de 3 meses em queda, segue sofrendo com as turbulências do cenário macro e também do cenário interno. Com o aumento da atratividade da renda fixa, o investidor pode achar uma boa abandonar o risco da Bolsa para garantir ganhos mais seguros, mas isso acaba fazendo, né, ele desconsiderar, né, desconsiderando na verdade a inflação e pior, vendendo na baixa. Como é que você avalia essa rotação de carteira e como é que o investidor de renda variável pode manter a sua estratégia mesmo quando o cenário está turbulento? Como é que ele pode avaliar isso e investir também por fundos ou sempre comprar ativos diretamente? Qual seria a melhor opção? Ana, quando você iniciou sua pergunta, eu fiquei aqui num super momento de stand-by pensando como te responder de uma maneira que fique muito didática. Então, você que está sentado aí na cadeira, eu vou falar bem, você nunca vai esquecer desse momento. Só 4% dos investidores economicamente ativos do Brasil sabem o que é o mercado de ações. A gente faz essa pergunta e esquece desse detalhe, né? São 100 milhões de brasileiros economicamente ativos, e só 4% deles, ou seja, 4 milhões de pessoas, entendem o que é o mercado de ações efetivamente.
Então, esse investidor ainda teve uma enxurrada com a taxa de juros a 2%, ele entrou na bolsa num hype de alta. E ele, se ele comprou, por exemplo, Vale do Rio Doce a R$120, ele está com ela agora a 75. Né? Será que ele está bem? Será que ele está emocionalmente preparado para ter essa ação a R$75? Será que ele entende como essa empresa está gerando valor? Eu sempre defendo o seguinte: o mercado de ações vai crescer de maneira ininterrupta. Aquele que é curioso, aquele que quer buscar algo diferente da média, né, e aquele que quer a exponencialidade, né, o exponencial das operações, que assim, é bem radical aqui. A gente tem lá na corretora títulos públicos, títulos privados. A grande questão é o seguinte: na renda fixa seu ganho está limitado a 7,25, né? Os dividendos de Taesa são 12% ao ano. O que você vai pagar por isso? Você vai ter uma volatilidade. Então, você pode ter, fazendo sempre o seu API, a sua análise de perfil de investidor, utilizando uma corretora, a gente tem aqui agora uma rede de profissionais, assessoria, você pode ter de 1 a 4% do seu patrimônio, respeitando sempre o seu API, tá? Produtos que têm a distribuição dos seus lucros. A gente botou aqui Gerdau, Santander, que vai distribuir 3 bilhões de reais em dividendos. Então, assim, o investidor de ações no Brasil está só começando. Para quem já está, queria falar o seguinte: você tem um cenário de crescimento nos próximos 30 anos. É simples, eu acabei de falar, só 4% da população brasileira está no mercado de ações economicamente ativas, né? Então é um mercado que vai crescer. Mas o investidor que entrou agora e teve ali, não entendeu o jogo, viu alguma propaganda prometendo ganhos fáceis, ele entrou, teve uma dor e saiu. Isso é ruim para a gente, né? Mas o cara que está olhando esse negócio, ele precisa entender que nada vai ser tão mais fantástico, transformador do que o mercado de ações. Gente, há 10 anos eu escutei isso, não acreditei. Há 10 anos atrás, a Bolsa era incríveis 60 mil pontos. O topo histórico era 72 mil pontos. Na crise de 2008, ela foi a 32 mil pontos e tinha umas pessoas que diziam assim: cara, Bolsa vai acabar. 10 anos depois eu vi, nós estamos aí em 120 mil pontos em algum momento da história. Daqui 10 anos vai ser 240 mil pontos. Daqui mais 10 anos, 360 mil pontos. Então, quem entendeu isso antes de todo mundo, parabéns. Você foi contemplado. Seja bem-vindo ao Clube dos Investidores em Ações. Boa, Gilvan, gostei. Isso é importante, é uma aula e tanto isso que você está falando. Viu? Aliás, o pessoal aqui no chat elogiando sempre, quando você participa aqui, o pessoal sempre elogia bastante aqui. Gilvan, sempre uma aula, o pessoal aqui, olha, vários comentários, sempre o pessoal falando aqui sobre isso. Gilvan, eu queria agradecer a sua participação aqui no Estoque, mas eu queria que você deixasse o seu recado final, como sempre, deixar aquele recadinho para encerrar. Muito legal, né? Primeiro, parabenizar, eu sou fã, agradecer os comentários, estou lá no Instagram, Gilvan Bueno, também tem a Orama, que está ali, a gente fez uma campanha bem legal agora para se tornar um investidor com o professor Mira, um abraço. Mas a minha mensagem final é sempre o seguinte, né? Podem tirar tudo de vocês, podem te considerar pela cor da sua pele, pela sua orientação sexual, por você ser mulher e talvez não conseguir o seu cargo de chefia, por você não ter feito uma boa faculdade, por você não ser da Faria Lima boy, por você não ter os caras, ser um cara deslocado, ser meio nerd que fica lendo e tal. Cara, não se preocupe. Tudo que está aqui dentro é sua maior riqueza. Minha mensagem final é o seguinte: absorva o máximo de conteúdo que você puder, tenha uma vantagem competitiva, aplique isso na sua vida real e não deixe ninguém te julgar. Porque no final é o que está na sua cabeça que faz a diferença. Esse é o meu recado. Maravilhoso o seu recado final, Gilvan. É por isso que a gente sempre gosta da sua participação aqui. Agradeço imensamente a sua participação e também mando um abraço aí pro pessoal da Orama, que está sempre aqui com a gente. Obrigado, viu? Mais uma vez, Gilvan, um abraço para você. Beijo, abraço, tchau. Vou comprar agora o laque. Um abraço, tchau. Valeu. Eu também, eu já passo aqui que tá caindo no rosto. Mas tá tudo certo. Grande Gilvan Bueno, maravilhoso, como sempre, aqui, gestor educacional da Orama, sempre participando aqui da nossa programação. Vale sempre muito a pena acompanhar essas entrevistas com o Gilvan. É contigo agora, Hanna Beltrão. Vamos de mapa de calor, vamos saber como é que está o Ibovespa também nesta quinta-feira. Deixa eu compartilhar aqui
na nossa tela, olha só, aparecendo aí para todo mundo que está nos acompanhando. Ibovespa, nesse momento, recuando 0,16%. Ele está agora aos 106.194 pontos. O índice abriu aos 106.369 pontos. Chegou aí a renovar uma mínima, inclusive, de 105.282 pontos. A gente vai monitorando, então, o índice brasileiro. Já quando a gente dá uma olhadinha aqui no nosso mapa do calor, tá até que bem dividido, né, os setores. Aqui, entre as maiores quedas, tem o setor de varejo, Lame 4, lojas americanas recuando 3,99%, Magazine Luiza também cai 1,90%. Quem mais aqui faz parte desse setor? Para mim não está aparecendo agora, mas tem aqui o setor de construção, Cyrela recuando 3,09%, MRV também recua 1,21%, a Vale está recuando também 0,64%, e os bancos estão aparecendo aqui na nossa ala vermelha do mapa, com destaque aqui para BBDC4, que cai 1,17%, Itaú também recua 1,13%, Itaúsa tem queda de 0,57%. E no mais é isso aqui no nosso setor vermelhinho. Já entre as maiores altas tem Ambev, que sobe aí 7,62%. Na sequência tem BRF, que também sobe mais de 5%, 5,34%. Depois tem Suzano Papel, que, deixa eu ver se tem outra aqui do mesmo setor. Não, aqui para mim não está aparecendo até o momento. Suzano Papel, então, alta de 1,76%. Localiza, sobe 1,60% também. Vivo sobe 1,23%. Uzi Minas, 1,20%. Gerdau, 0,59% de alta. Petri 3, alta de 0,35%. Embraer, alta de 0,22%, e separado aí do bloco de varejo das empresas que estão caindo, Lojas Renner aparece aqui com alta de 0,12%. A gente vai monitorando, né, portanto, o mercado. Vamos só dar uma atualizada rapidinho do dólar. O dólar está subindo 1,16%, é comercializado a R$ 5,60. E o barril do petróleo segue caindo, como eu falei aqui no comecinho do nosso BMC Stock. Petróleo Brent cai 1,13%, sendo comercializado a $82 o barril. E o petróleo WTI também recua 0,86% e é vendido a $81 o barril também, Daniel Morales. Valeu, Rana! E a gente agora vai ver uma entrevista com o Gustavo Cruz, falando aí sobre a Selic a mais de 7%. Vamos conferir, então. A questão da decisão do Copom de ontem, né, acabou alterando o plano de voo, vamos dizer assim, aumentando a Selic em 1,5 ponto percentual para 7,75% ao ano. Marcos Saravalli acertou, né? Porque a gente já estava falando sobre isso semana passada e o Marco jogou ali no 1,5, né, Marco? Se eu não me engano, você falou exatamente 1,5. A gente viu algumas pessoas falavam entre 1,25, 1,5 e já sinalizou o Banco Central mais um aumento aí para a próxima reunião dessa mesma magnitude, né? Foi a 6ª alta consecutiva, né, do comitê aí sobre a taxa básica de juros. Queria entender a visão de vocês em relação a isso, como que vocês viram esse movimento e o comunicado do Banco Central, mas vou começar com o Gustavo. Primeiras visitas, depois o Marco. Boa. Eu entendo que o Banco Central ele se baseou em 2 pontos. O primeiro é a questão da inflação, que ele falou que a inflação está mais alta do que realmente ele previa. O segundo foi a questão fiscal. Ele falou, por mais que tenha tido melhora na parte fiscal, e de fato tem melhora. Se pegar o governo Bolsonaro do primeiro ano para cá, o déficit tem caído. Mas ele falou que a perspectiva piorou agora, que é justamente a questão do teto de gastos. Então ele falou que isso pode desancorar a expectativa de inflação. Então, quando o Temer coloca o teto de gastos, ajuda a travar a expectativa fiscal para os próximos anos, a expectativa de inflação por consequência, depois com a reforma previdenciária também. Então, esses 2 elementos sozinhos, eles já seriam suficientes para o Banco Central acelerar a alta de juros. Já sai do 1 ponto para algo acima. Os 2 juntos pressionou ainda mais forte para o Banco Central tomar essa decisão. Então, uma alta de 1,5%, provavelmente no 8 de dezembro mais uma alta de 1,5% e altas ainda maiores adiante, como ele coloca em outro ponto, que 9,75% ele já entende que não é suficiente para levar a inflação para a meta em 2022 e em 2023. Então, 2 dígitos parece que é uma realidade cada vez
mais próxima do Brasil. Ô Marco, além de querer saber como que você viu isso e você ter acertado exatamente, né, esse 1,5, o mercado está reagindo bem. Será que pode estar, a gente pode relacionar que o mercado gostou, aceitou bem aí essa alteração na Selic aí para 1,5 mesmo? Bom, até hoje é aquele famoso dia de quem está mentindo, né? Depois eu pedi ajuda. Porque tem o Ibovespa e o dólar em alta. Depois eu pedi a ajuda da Débora também para a gente olhar um pouquinho os DIs, né? Daqui a pouquinho a gente olha. Tá. Mas o mercado acho que também, né, Gustavo, ajustando um pouquinho, como você falou, de repente olhando para esse comportamento. Porque se olhar para a última reunião, 45 dias atrás, na última reunião, não nessa aqui na anterior, ele já tinha afirmado que ia ser 1%. Né? Então o mercado ao longo de 45 dias foi ajustando a probabilidade. O cenário mais provável era 150, até um pouquinho a mais, poderia o mercado precificando na curva ali um pouquinho a mais, até vinha 1,75. Né? Acho que o cenário de 1 foi sendo descartado. E essa é a minha preocupação. Né? Hoje, né, no dia de hoje, um dia depois da reunião, 100% de chance de ser 1,50, até o mercado, o próprio Banco Central já deixou isso bastante claro. Mas o que vai acontecer daqui a 45 dias? Né? Tem o meu aniversário, né? Tem outros eventos acontecendo, mas o importante é assim, até eu falo assim, pode ter notícias ruins no caminho como nós tivemos? Pode ter, mas a gente pode também ter notícias positivas, né? A gente tem hoje, por exemplo, o petróleo cedendo um pouquinho, né? Imagina que daqui até lá a gente tenha redução do preço da gasolina, né? Acompanhando a metodologia de preço. É um cenário possível, né? Não sei se a probabilidade dele acontecer, mas é um cenário possível. Então acho que essa leitura, talvez os juros estejam hoje até refletindo um pouco um ajuste dessa permanecer, como o Gustavo falou, permanecer por um maior tempo nessa taxa um pouco mais alta, né? Mas ao mesmo tempo a bolsa reagindo de certa forma positivamente. Acho que o mais importante é essa comunicação. Então, dentro do esperado, dentro do esperado da maioria dos economistas, sem grandes surpresas aqui, né? Então, hoje, se for olhar para hoje, para a próxima reunião, como o Gustavo falou, dia 8 de dezembro, acho que o mercado tem que precificar 1,5, mas muita coisa pode acontecer no caminho. E uma das pautas aqui, principalmente, tem sido política, também tem influenciado. Exatamente. Até ia falar decisão. Isso, porque ontem, Marco, eu estava de manhã aqui com o Cabral e a gente estava conversando com o Eric, estava muito naquela expectativa da aprovação da PEC, que mais uma vez foi adiada. Mas o Cabral, ele falou, né, que essa pressão muito grande em cima do Banco Central, eles estavam muito levando em consideração as questões dos problemas fiscais que foram se intensificando nos últimos dias, né? Eu lembro até que o Cabral falou ontem que se a decisão saísse, né, realmente nessa questão da votação da PEC, de certa forma, poderia até fazer com que o Banco Central pensasse para a próxima reunião em não chegar num patamar tão mais esticado. Mas aí a gente viu que mais uma vez a PEC foi adiada, enfim, não veio, né, realmente o que a gente estava esperando. Mas tem essa questão da parte política também que pesa bastante. Agora, Gustavo, você tocou num ponto que o comunicado, o Banco Central falou que os passos futuros da política monetária podem ser ajustados para assegurar o cumprimento da meta da inflação, né? Que parte, na sua opinião, dessa inflação atual pode ser aí fruto desse choque da oferta? Qual seria a sua visão sobre isso? A inflação, você acha que ela pode ser ainda mais persistente? A gente pode ter maior, né? Aumentar ainda mais, impactar os próximos passos aí do Banco Central? Acredito que sim, que ela pode ser mais persistente, como o Marco bem colocou, até dia 8 de dezembro, provavelmente a gente vai ter mais pressão em cima do Banco Central, para não dar 1,5, mas para dar algo acima de 1,5 nessa reunião de dezembro, derradeira do ano. Acredito que a parte de oferta é verdade, mas ela é uma verdade parcial. A gente está tendo uma inflação de oferta no mundo inteiro, como a gente não tem lá atrás, na década de 70, com os choques de petróleo. E agora a gente tem isso explicando uma parcela, a gente tem várias empresas, digamos assim, de frete marítimo, falando que dificilmente normaliza no que vem, que vai ser até 2023. A parte boa é que até 2023, conforme passam os meses, isso vai melhorando. Só não significa que vai encerrar já de uma vez e normalizar o abastecimento, fornecimento de matéria-prima, fornecimento de componente industrial. Isso é uma parte da oferta. Agora, a gente também tem essa questão interna que está bem disseminado a inflação aqui dentro. Hoje em dia a gente já observa que vários itens do IPCA são fontes de pressão.
a passagem aérea num mês, aí alimentos agora no final do ano vai pressionar bastante, energia elétrica, combustível. Cada vez tem mais vilões na inflação, o que dificulta, digamos assim, o trabalho do Banco Central para falar, é algo muito pontual, é transitório. Já não dá mais para falar nesses termos. Então, por isso, eu entendo que ainda vai ser uma pressão muito forte, ainda vai ter resultado de IPCA fechado de outubro, IPCA 15 de novembro, até a próxima decisão, e isso vai mostrar uma pressão grande. Só para fazer um último parênteses que você mencionou na parte do PEC de precatórios, né? Que ela também explica um pouquinho, um humor um pouco mais negativo nesse pós-Copom, porque ela foi postergada, não foi resolvida, e ela foi postergada para quarta-feira da semana que vem, que é pós-feriado, e um feriado numa terça-feira para deputados, para senadores, a gente sabe que é uma Brasília esvaziada. A gente sabe que o quórum é muito fraco quando tem semana de feriado e quando cai numa terça, então, dificilmente. Muito provável que talvez alguns emendem e não tenham quórum na quarta, né? Tem que ficar meio esperto aí. A gente viu aí o Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos, conversando com a Paula Moraes e o Marco Saravalli no BMC News. A gente segue aqui no BMC Stock com mais informações, falando agora sobre a Vale, que divulgou há pouco que recebeu uma notificação da SEC, que é um órgão equivalente à CVM lá nos Estados Unidos, alegando que a mineradora violou a lei de títulos mobiliários norte-americanos e relacionados aí à sua gestão de segurança de barragens e também em relação à barragem em Brumadinho. A Sami Facuri tem mais detalhes sobre esse assunto pra gente. Fala, Sami. Pois é, Hanna, a Vale afirma que a chamada Wells Notice não é uma acusação formal ou uma alegação de má conduta, mas sim um documento que dá à mineradora a oportunidade de prover seu ponto de vista e de abordar as questões levantadas pela equipe da SEC antes de a entidade tomar qualquer decisão sobre a autorização para que se inicie um processo regulador. A empresa diz também que, caso decida autorizar uma ação contra a Vale, a SEC pode buscar, num processo judicial, uma liminar contra possíveis violações de lei de títulos mobiliários norte-americana, a imposição de multas, reversão de ganhos e outras medidas dentro da autoridade da SEC. A mineradora encerra o comunicado ao mercado, enfatizando que discorda da avaliação da SEC e que irá responder ao âmbito do processo da Wells Notice. Anne Daniel. Valeu, Sami. Obrigado pela participação. A Sami que volta amanhã aqui na programação da BMC News. A Movida registrou lucro líquido de 259 milhões de reais. Já a receita líquida atingiu 1,57 bilhão de reais, um aumento de 52% sobre o mesmo período do ano passado. Segundo a empresa, o crescimento substancial se deve a fatores como mudança no mix de oferta, com o avanço da participação de carros de maior valor agregado na frota, entre outros fatores. Hanna. A gente segue, valeu Dani, a gente segue com mais atualizações aqui em relação à temporada de balanços. A Telefônica Brasil teve lucro líquido de 1,3 bilhão de reais no terceiro trimestre, um valor 8,5% maior que no mesmo período do ano passado. Já o EBITDA foi de 4,4 bilhões, um crescimento de 2,1%. A empresa também informou que assinou memorando com a Ânima Educação para a formação de uma joint venture na área de educação, com o objetivo de ampliar o seu portfólio de serviços digitais. E a Estapar informou ao mercado a conclusão do plano de aumento de capital de 100 milhões de reais da companhia. Segundo a empresa, em aviso aos acionistas, os papéis emitidos vão fazer jus de forma integral a todos os benefícios, incluindo aí dividendos, juros sobre o capital próprio, bonificações e eventuais remunerações de capital que vierem a ser declarados pela Estapar. O início da negociação das novas ações da B3 vai ocorrer após a homologação do plano. E falando agora, né, sobre o setor de varejo, falando da Black Friday, cerca de 64% dos brasileiros têm intenção de ir às compras, segundo o levantamento feito pelo Google. Confira os detalhes na reportagem. Bom, daqui a pouquinho a gente volta, né, Dani, com essa reportagem. Bom, é isso aí. A gente tem a reportagem sobre o Google que a gente colocou, a gente vai trazer daqui a pouco. Enquanto isso, vamos dar uma outra informação aqui que a gente segue
No BMC Estoque, a Kepler Weber registrou um lucro líquido de 43,4 milhões de reais no terceiro trimestre de 2021. O lucro é resultado de uma alta anual de 80,1% de acordo com o balanço trimestral da companhia. No que diz respeito ao EBITDA ajustado, somou 63,3 milhões de reais, um aumento de 64,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Além disso, a receita bruta da companhia foi de 330,5 milhões. O número representa alta de 63,9% em relação ao terceiro trimestre de 2020. Segundo a Kepler Weber, os resultados são históricos e acima das expectativas. Além disso, são reflexos da eficiente gestão da cadeia de abastecimento em conjunto com a administração de preços e vendas, suportando a expansão de receita e margens adquiridas nesse trimestre. Se tiver a reportagem, a gente... Agora sim. Vamos para a reportagem primeiro, depois a gente vai para o mapa do calor. Vamos lá falar sobre a Google. Vamos lá. Impulsionados pela retomada econômica, os brasileiros têm planos de fazer compras durante a Black Friday, de acordo com uma pesquisa feita pelo Instituto Ipsos Brasil, encomendada pelo Google. O levantamento feito em setembro, com 500 entrevistados, apontou que 64% das pessoas vão às compras no dia 26 de novembro e que há pelo menos 2 perfis distintos de consumidor, o mais cauteloso representando 44% do total e o outro mais aberto, que representa 56% dos que foram ouvidos. Entre os itens que serão mais procurados estão artigos de vestuário, celulares, livros e papelaria e calçados. A pesquisa apontou também que desse segundo grupo, mais da metade das pessoas economizaram para aproveitarem a data comercial. Parte deles não foi às compras no ano passado e outros querem aproveitar a campanha para garantir os presentes de final de ano. O levantamento do Google mostrou ainda que 71% dos mais abertos às compras acreditam na melhora das suas situações financeiras até o final deste ano, ante os 56% dos mais cautelosos. E Hanna, as vendas reais da indústria de transformação paulista tiveram queda, de 4,2% em setembro em relação a agosto, segundo o levantamento divulgado hoje pela Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. No terceiro trimestre deste ano, o setor acumula retração de 7%. Em setembro, os salários médios também tiveram queda de 1,2%. No terceiro trimestre, a redução da média salarial chegou a 3,2%. Em outubro, no entanto, o sensor da atividade industrial medido pela Fiesp subiu dos 49,2 pontos registrados em setembro para 52,9 pontos. No índice, os resultados acima de 50 pontos significam melhora da atividade industrial e os abaixo desse patamar, uma piora. De acordo com a federação, as indústrias enfrentam gargalos para a produção, como o aumento do preço da energia e a dificuldade de suprimento para alguns segmentos. Além disso, a alta da inflação ao consumidor e das taxas de juros também podem prejudicar o momento da retomada. Por outro lado, a reabertura econômica possibilitada pelo avanço da vacinação com o fim da maior parte das restrições contra a disseminação da Covid-19 e o aumento das exportações devem ter impacto positivo nas vendas e na produção. Para a Fiesp, o resultado da atividade industrial nos próximos meses vai depender do comportamento de todos esses setores. Hanna, tem mapa do calor aí? Vamos de mapa do calor, Daniel Morales. Deixa eu pedir pro pessoal. Se você quiser. Do Switch. Claro que eu quero, a gente tá aqui para isso. Vamos lá, ó. Vamos dar mais uma olhadinha aqui no Ibovespa, que tá caindo, 0,41%, tá agora aos 105 mil. Falei agora há pouco que estava aos 106, ou seja, já perdeu, 106 mil pontos. Tá agora aos 105.932 pontos. Ele abriu aos 106, 369 pontos. Chegou a renovar mínima também, ele está quase, inclusive, renovando mínima novamente aqui nos 105.932 pontos e, portanto, esse é o cenário aqui do nosso índice brasileiro. Já no mapa do calor, agora há pouco a gente deu uma olhada, estava mais dividido, agora a maior parte dos setores estão caindo, nesse momento.
Com um destaque aqui para o setor de varejo, o Lame 4 recuando 4,75%, né, lojas americanas. Magazine Luiza também caindo 2,41%. Quem mais está caindo nesse setor? Não, até o momento não consigo ver aqui, mas o setor de construção também está figurando entre as maiores baixas de hoje. Cirela recuando 3,36%. MRV também caindo 1,96%. CSN, né, Siderurgia Nacional, caindo 1,39% também. Cielo cai 1,54%. E os bancos também fazem parte aqui do setor que está caindo, dos setores que estão caindo. BBDC4 recua 1,26%. Itaú cai 1,09%. Bradesco cai também 1,03%, Itaúsa cai 0,76%. E agora há pouco eu falei que Lojas Renner estava subindo, agora virou, está caindo também no setor de varejo, caindo 0,40%. O grupo, então, já entre as maiores altas tem Ambev, que sobe 7,56%. Seguida aí pela BRF, o frigorífico está subindo 5,67%. Em seguida tem Localiza, está subindo também 1,06%. E no mais é essa situação aqui no nosso mapa de calor. Uzi Minas também subindo 0,70%. Suzano Papel sobe 1,32%. Gerdau e Petri 4. Em seguida tem Embraer. Essas são, portanto, as empresas que estão subindo hoje, né? Até esse momento a gente sabe que pode mudar até o finalzinho do pregão de hoje, né, Daniel? É isso aí. Vamos de mais giro de notícias aqui, Hanna. A CVM ela abriu um processo após a declaração do presidente Jair Bolsonaro sobre privatização da Petrobras. O processo foi aberto após a declaração do presidente de que pediu ao ministro Paulo Guedes um estudo sobre a possível privatização da Petrobras. O processo trata de supervisão de notícias, fatos relevantes e comunicados e foi iniciado pela Superintendência de Relações com Empresas e devem analisar os fatos recentes envolvendo a companhia. Bolsonaro falou mais de uma vez em privatizar a empresa nos últimos dias. Outra informação aqui é que a fabricante norte-americana de chocolate Hershey registrou lucro líquido aí de 444,9 milhões de dólares no terceiro trimestre deste ano, o equivalente a 2 dólares e 14 centos por ação. O resultado é praticamente estável na comparação com o mesmo período de 2020, ou uma leve queda de 0,5% ante o lucro líquido de 447,2 milhões de dólares, ou 2 dólares e 14 centos por ação. O lucro ajustado ficou em 2 dólares e 10 por ação. Já a receita líquida avançou 6,3% na comparação anual, passando aí de 2,2 bilhões de dólares no terceiro trimestre de 2020 para 2,3 bilhões de dólares no terceiro trimestre de 2021. O desempenho trimestral da companhia veio em linha com o observado nos trimestres anteriores, com a receita líquida tendo engatado o movimento de alta após os efeitos negativos da pandemia da Covid-19 sobre o segmento. O lucro líquido, porém, interrompeu uma sequência de alta observada nos últimos 4 trimestres. Ainda assim, os resultados superaram a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que esperavam receita de 2,3 bilhões de dólares e lucro ajustado de 2 dólares por ação. A empresa atribui o avanço da receita ao crescimento do volume vendido com a manutenção do forte consumo dentro de casa e o fortalecimento do consumo, desse consumo fora de casa, à medida que há retorno à normalidade após a pandemia da Covid-19. No terceiro trimestre deste ano, a receita com vendas da América do Norte cresceu 5,5% na comparação interanual para 2,1 bilhões de dólares. E no segmento internacional da companhia, as vendas avançaram 13,9% no mesmo período para 234,2 milhões de dólares, tendo relatado um lucro de 234,2 milhões no terceiro trimestre do ano.
Para o acumulado do ano fiscal de 2021, a empresa elevou as suas projeções com base em uma recuperação mais forte do que o previsto dos negócios de alimentos fora de casa. Hanna? Ô, Dani, tem mais uma informação aqui que inclusive está no nosso portal da bmcnews.com.br, falando sobre a Samsung, né, que disse nessa quinta-feira que espera que a escassez de componentes afete a demanda a demanda por chips de alguns clientes nos últimos 3 anos e após a companhia reportar o seu maior lucro trimestral dentro dos últimos 3 anos. A companhia disse que um problema de fornecimento de componentes maior do que o esperado pode precisar ser monitorado. Quanto ao impacto potencial em dispositivos que usam chips de memória, embora tenha acrescido que há uma forte demanda fundamental por chips de servidor. A companhia informou ainda que há muita incerteza devido a vários problemas macro, incluindo o efeito de retorno ao normal, né? E fornecimento também de componentes e aumento de preços de matéria-prima, segundo aí o vice-presidente executivo de negócios, né, da companhia, Daniel. Legal, é isso aí, Hanna. A gente vai encerrando aqui o BMC Stock. Eu continuo aqui para o BMC Market até as 3h30 da tarde. Hanna volta mais tarde hoje, mas você não volta no business não, né, Hanna? Pois é, hoje não tem business, mas tem Top News às 4 da tarde. Então, a dupla aí revivendo, né, o nosso passado Now, né? Aí recente, tempos do Now, eu, Rafael Lara, e também teremos aí grande Gabriel Monteiro, Gabriel meu caro, para os íntimos aqui da BMC. Então é isso, espero todo mundo para a gente fazer o fechamento do mercado. Valeu, Hanna, beijo para você, até mais tarde então. Tchau, tchau, Dani. Tchau.